Então, no livro da FGV, os autores vêm falando assim, ó, as teorias contingenciais enfatizam os aspectos que cercam o processo da liderança, sem deixar de enfocar os diferentes tipos de comportamento do líder. Então, só relembrando, né, até agora a gente tinha visto primeiro a teoria dos traços, depois as teorias comportamentais, que aí elas focam mais o comportamento do líder, né, o líder mais voltado para a tarefa, o líder mais voltado para as pessoas. E agora, nesses estudos agora, as teorias contingenciais, a atenção sobre a figura do líder é deslocada para o fenômeno da liderança, no qual 3 aspectos são importantes: o líder, os liderados e o contexto da liderança. Então, agora a gente vai ver também, ó, que esses autores que começaram a desenvolver essas teorias já um pouco mais novas, né, a gente vai ver aí que já por volta de 1970 e alguma coisa, essas próximas teorias, eles já começam a olhar não somente o comportamento do líder, que até então a gente, lembrem-se, né, naquelas teorias que a gente viu na aula passada, a gente estava focando mais o líder. Em alguns momentos o líder era mais voltado para a tarefa, em alguns momentos o líder era mais voltado para as pessoas, né? Em algum momento ele era mais democrático, outros momentos ele era mais autocrático. A gente focava somente o comportamento do líder. Já agora, né, como os autores estão falando, essas novas teorias, a gente foca também os aspectos dos liderados. Quem são os liderados? Como é que é o grupo que está sendo liderado, né? O contexto da liderança. Então, outros fatores envolvidos aí, o momento, a situação daquele momento, o que aquela situação exige, né? Então, a gente já vai começando aí a incrementar mais alguns elementos aí para a gente poder parar e analisar. Então, dentro dessas teorias contingenciais, consideraremos 3 modelos. A teoria do caminho objetivo, o modelo da participação do líder e a liderança situacional. Então, vamos ver cada um desses modelos aí. Vamos ver cada um. Vamos começar pela teoria do caminho objetivo. Então, olha lá, já... Tá vendo? Deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui, senão ele fica fazendo barulho aqui para mim. Espera aí. Vou aproveitar ver se tinha alguma coisa aqui de liderança. Não tem, não. Vamos lá, então. Vamos iniciar. Teoria do caminho objetivo. Olha lá, para você ver, ó, já é de 1971. Né? Então, este modelo desenvolvido por House destaca que a função do líder é ajudar os subordinados no alcance dos seus objetivos, dando-lhes direção e apoio. Então, a gente vai perceber que essas três próximas teorias aí, os autores, eles já começam a focar muito as situações em que o líder precisa de dar direção para os seus subordinados e outras situações em que ele precisa dar apoio. A gente vai ver que até a última teoria que a gente vai ver hoje, a situacional, ela foca bastante isso. Em determinado momento, o líder precisa dar mais direção para o seu grupo e, em determinado momento, o líder precisa dar mais apoio. A gente vai ver, calma, está só começando aqui, né? A gente vai ver essas 2 teorias aí, as próximas 2, a teoria do caminho objetivo e a teoria da participação do líder, é para embasar depois para a gente entender o conceito lá da teoria situacional. Eu acho que essa situacional ela já é bem interessante e hoje em dia ela é bem usada no mercado de trabalho,
no emprego que eu tive lá em Copacabana, lá que eu, de vez em quando eu cito para vocês que eu cheguei a ter um grupo lá de 17 pessoas, eu utilizava muito essa teoria que a gente vai ver final hoje, teoria situacional. Ela me ajudava bastante. Eu vou mostrar para vocês como eu utilizava e como ela me ajudava. Então, vamos lá, dando sequência aqui na caminho objetivo. O termo caminho objetivo tem origem na crença de que os líderes eficazes orientam o caminho de seus seguidores na direção da realização de seus objetivos de trabalho, eliminando-os ajudando-os na eliminação dos obstáculos. Então, o líder já começa orientando o caminho dos seus seguidores, né? Então, o líder já tem um papel bem já de orientação, né? Orientando na direção, dando direção, né? Na realização dos objetivos de trabalho, ajudando as pessoas, os subordinados, a eliminar os obstáculos. Então, essa teoria estabelece uma forte relação entre os temas liderança e motivação. Então, na unidade 4, como eu falei, a gente vai ver também as teorias motivacionais. Então, a gente relembra todos esses conceitos que a gente está vendo aqui, lá na frente, para a gente ver, né, como é que funcionam essas teorias motivacionais, o que motiva as pessoas e como que o líder deve adotar o seu comportamento em cada situação, visando realmente a motivação dos trabalhadores. Tá? Então, que as pessoas se empenham quando tiverem como resultado situações bastante desejadas, tais como reconhecimento, prêmios, promoções, etc. Então, que agora a gente já está, né, olhando também para o lado do ser humano, né? A gente sabe que todo trabalhador, todo profissional, ele busca reconhecimento. Reconhecimento hoje é uma das coisas mais faladas quando a gente faz entrevistas com profissionais e pergunta o que ele espera da empresa que ele trabalha. Gente, é impressionante o quanto você percebe que as pessoas elas estão buscando reconhecimento. Tá? Eu já participei de entrevistas assim de empresas, de pesquisas de clima que foi feito, e eu percebi isso. Quando a gente faz esse tipo de pergunta para os trabalhadores de uma empresa, né, a gente fica esperando que eles vão falar. O que você espera da empresa? A gente fica esperando eles falarem promoções, aumento de salário, alguma coisa assim. Quando a gente se surpreende, quando a gente vê a quantidade de pessoas que responde que quer reconhecimento da sua empresa. É uma das coisas que mais motiva o ser humano. E a falta de reconhecimento é uma das coisas que mais desmotiva. É impressionante o quanto a gente fica. Realmente, eu já passei por situações assim, de você trabalhar, dar o seu sangue lá e não ter o seu trabalho reconhecido, aí frustra, é uma frustração tremenda para a gente. Então, a gente vai ver isso lá na frente, né? Mas vamos aqui, então, tentar entender essa teoria do caminho objetivo. Então, ó, aqui a gente tem esse modelinho aqui, que foi desenvolvido lá em 1971, que ele foi apresentado, onde os autores dessa teoria falavam, ó, o líder, ele tem, aqui, ó, nesse canto de cá, você tem aqui os tipos de comportamento que o líder pode adotar. Ó. Ele, num determinado momento, ele vai ter um comportamento mais diretivo, ou seja, ele vai estar dando mais direção para os seus subordinados. Em determinados momentos, o líder vai ter um comportamento mais apoiador, onde ele vai estar mais apoiando o pessoal nas tarefas que estão sendo executadas. Em alguns momentos, ele vai ser mais participativo, um comportamento mais participativo, tanto no sentido de dar mais oportunidade de participação do grupo, quanto o próprio líder também participar mais da tarefa, né?
Líder aqui, nesse momento, ele arregaça também a manga, participa junto, ao mesmo tempo em que ele dá a oportunidade das pessoas participarem mais, ele também participa mais do trabalho. Em alguns momentos, ele vai ser mais orientado para a realização pessoal das pessoas, a realização da tarefa, né? E quando ele vai ser mais diretivo, quando ele vai ser mais apoiador, quando ele vai ser mais participativo, aí, gente, que começa a entrar esses novos contextos. Ele vai depender de uma série de fatores. Tem fatores situacionais ambientais, fatores do ambiente, né, onde a tarefa está sendo executada, que é a estrutura da tarefa, o sistema de autoridade formal, e depende do grupo de trabalho. Então, como é que é a estrutura da tarefa? É uma tarefa mais braçal? É uma tarefa mais intelectual? É uma tarefa mais estruturada, né, que exige mais cumprimento de normas, uma coisa mais bem estruturada, com procedimentos, com normas, ou é uma tarefa mais tipo, né, aquela tarefa lá que eu cito nos exemplos que eu gosto de dar, ou é uma tarefa mais intelectual, como do grupo de teatro, uma tarefa mais lá como os profissionais de marketing, que é mais intelectual, que o cara tem que botar suas ideias para funcionar. Então, vai depender do tipo de tarefa que as pessoas estão executando, e aí nós vamos ver alguns exemplos, tá? Já, nos próximos 2 slides, os autores mostram as conclusões que eles chegaram. Vai depender do sistema de autoridade formal, o líder, ele está usando o cargo dele, né? O líder, ele tem um cargo formal ou não? E o grupo de trabalho vai depender do tipo de grupo de trabalho que você está liderando, pegando lá aquele exemplo, né? Se você está liderando um grupo de teatro, um grupo de profissionais de marketing, que são pessoas mais, né, mais intelectualizadas, e aquele trabalho dele é um trabalho bem intelectual, que ele tem que pensar fora da caixa, ou o grupo de trabalho é um grupo de trabalho, né, como, por exemplo, lá, o pessoal da construção civil, o pessoal do exército, trabalho mais que exige mais rigidez de normas, de procedimentos, e é um tipo de trabalho, né, mais braçal, com mais normas, com mais procedimentos. Então, em cada situação dessa, né, do ambiente, do tipo de estrutura de tarefa e tal, aí o líder vai determinar que tipo de liderança ele vai adotar. A gente vai ver os exemplos. E ainda tem os fatores situacionais dos próprios subordinados. Porque aqui os autores começaram a perceber, isso a gente vai ver lá na frente com mais detalhes em outras novas teorias, principalmente quando a gente vai estudar lá as teorias motivacionais na unidade 4, a gente vê que tem pessoas que elas têm mais sede de controle. O que é isso aqui? Tem pessoas que elas querem mais estar cada vez mais em cargos de liderança, ela quer exercer o poder, ela quer exercer o controle sobre outras pessoas, ao passo que tem pessoas que, ao contrário, por incrível que pareça, elas preferem serem coordenadas por alguém. Isso, gente, eu já vi na prática. Eu já presenciei situações numa empresa que eu trabalhei, eu já vi isso em vários momentos da minha vida. Eu gosto sempre de dar um exemplo para que você entenda. O que é isso ali? A pessoa ter sede de controle. Então, deixa eu dar um exemplo para você entender. Eu já trabalhei lá nessa empresa de Copacabana, que eu fiquei lá 12 anos, eu tive um cargo lá de gerente comercial, participava da administração da empresa e tal. Então, já aconteceu algumas situações lá, não foi só uma, não. Foram algumas situações
em que, um determinado momento, a gente resolveu lá promover uma menina. Tinha uma menina lá, chamada Vanessa, que era uma excelente funcionária, mas, assim, muito boa. Ela era assistente de caixa. Ela começou lá embaixo mesmo na empresa. Depois chegou a ser caixa. Na época, a empresa tinha os caixas, era uma administradora de condomínio. E ela trabalhou lá um tempão, lá no caixa da empresa, lá. Gente, o caixa é impecável. A menina assim, não errava nada. Uma menina, precisava de ver a determinação dela. Uma excelente funcionária, uma excelente pessoa, se dava bem com todo mundo. Então, a empresa já olhava ela com outros olhos. Num determinado momento, a empresa resolveu acabar com aqueles caixas lá e ela passou a ser assistente administrativa. Então, deram lá uma mesinha para ela, com um computadorzinho, para ela ficar de assistente, ajudando os gerentes de relacionamento. Então, ajudando os gerentes nos procedimentos internos, fazendo a parte burocrática, né, como assistente mesmo. Os gerentes davam as missões para ela, davam os trabalhos para ela, e ela ficava lá fazendo o trabalho dela e fazia um trabalho impecável. Muito boa profissional, muito boa pessoa. Num determinado momento, o que a empresa fez? Ó, gente, essa menina aí, né, é um exemplo de profissional, vamos promovê-la. Então, surgiu uma vaga lá para assistente de condomínio, que era uma vaga muito interessante que tinha na empresa, porque aí depois a pessoa, quando era assistente de condomínio, ela passava a ser treinada para ser gerente de condomínio, que era, assim, um dos melhores cargos que tinha na empresa. A pessoa ia ser gerente de relacionamento, ia ter uma carteira de cliente para atender, o salário vai lá para cima, ela participa ainda de comissões, de um monte de coisa, de assembleia, ganha dinheiro com as assembleias que faz, tem um salário muito bom. Então, os principais cargos da empresa. Então, ou seja, essa menina, ela ia ter a possibilidade eles estavam promovendo ela para assistente de condomínio, para ela ser treinada para ser gerente de condomínio. É tudo que um profissional lá de baixo lá queria, né? Então, a empresa decidiu dar essa oportunidade para ela, achando que ela ia ficar feliz com aquilo. Chamamos a menina lá para dar notícia para ela, eu até participei do dia da reunião lá, né? Quando fomos anunciar, Vanessa, então, queremos aqui hoje, uma reunião aqui com o gerente da empresa, te dar uma excelente notícia. Você está sendo promovida a assistente de condomínio, nós vamos começar a te treinar para ser gerente de condomínio. A menina começou a chorar. Ah, mas eu não quero. Ai, meu Deus. Não. Aí ficou todo mundo surpreso. Ela não queria. Todo mundo ficou surpreso, ninguém entendeu. Mas, Vanessa, olha só, você não está entendendo, você está sendo promovida. Não, pois é, mas eu não quero ser promovida. Começou a chorar mesmo. Eu não quero ser promovida. Eu tenho medo de ocupar esses cargos mais altos, eu tenho medo de não dar conta. Eu prefiro ficar aqui na minha mesinha, no meu cantinho, fazendo o meu trabalho. Eu prefiro ficar aqui recebendo as ordens. Eu prefiro, sabe, ficar no meu canto aqui. Eu estou satisfeita com o que eu ganho. Eu estou satisfeita com o meu cargo. Eu adoro fazer o que eu faço. Eu prefiro que vocês me mantenham aqui. Pode? Ué. Pode, né? Mas aí acaba, né, que a gente fica, até a própria empresa fica um pouco frustrada, né? Ué, estava esperando, contando que a gente fosse poder contar com ela, que era uma excelente funcionária, daria uma excelente gerente de contas, de relacionamento. A empresa ia aproveitar ela lá muito bem, treinar. Ela não recusou, preferiu ficar lá. A empresa, não, beleza, deixa ela lá, não se desfez da menina, não que isso atrapalhou ela lá dentro da empresa, não, mas, né, então, mas eu estou citando só para você ver, tem pessoas que elas preferem, elas têm sede de controle, né, umas gostam mais de controlar, de dar ordens, elas querem poder, querem crescer, e outras não, elas querem ser controladas, elas preferem ter alguém para ficar dando a direção para ela. Então, depende também da experiência da pessoa, se o grupo é um grupo mais experiente, né, que já sabe o que fazer da tarefa. Então, a gente vai ver também
Tudo isso que a gente está vendo aqui, isso serviu para desenvolver as próximas teorias. A gente vai ver lá na frente. Isso aqui é bom a gente ver a evolução. Então, a gente vai ver lá na frente da teoria situacional que toda pessoa, quando ela entra na empresa, ela entra com pouca experiência na empresa. Então, aí o líder precisa ter um determinado comportamento, de dar mais direção. Que a pessoa tem pouca experiência, ela precisa de direção. E à medida que a pessoa vai se tornando mais experiente, ela já sabe o que fazer, ela já está com experiência naquele cargo dela, aí o líder, ele diminui o seu comportamento diretivo e dá mais apoio. Ele já delega a função para a pessoa, não precisa mais ficar dando mais direção para aquela pessoa, né? E aí ele só vai dar apoio, né? No momento em que a pessoa precisar. Ele está sempre acompanhando o processo, verificando o que está sendo feito, se disponibilizando a ajudar, a dar apoio para a pessoa, né? Isso quando o funcionário já tem mais experiência. E e outro fator, quando o funcionário ele já tem uma autopercepção das suas habilidades, ele já desenvolveu a experiência, já desenvolveu suas habilidades. Aí, então, é que o líder pode só simplesmente delegar a tarefa lá e só controlar. É só fulano, fez lá aquela tarefa, lá está pronto? Não está pronto, não. Quer algum apoio? Quer alguma ajuda? Né? Mas a pessoa já sabe o que fazer. Então, você não precisa dar tanta direção para aquela pessoa. Então, todos esses fatores, eles devem ser observados para o líder, né, entender qual o comportamento mais adequado para ele utilizar no determinado momento. Então, com esses estudos aqui, né, aí aqui vai determinar o resultado da tarefa. Então, esses estudos aqui, os autores, depois de analisar diversas situações, eles chegaram a conclusões. Olha as conclusões que eles tiraram aqui dessa teoria, depois de analisar diversos líderes ali no exercício da função, perante os seus subordinados. Primeiro, a liderança diretiva leva a maior grau de satisfação do funcionário quando as tarefas são ambíguas ou estressantes, tarefas repetitivas, né? Tarefas menos intelectuais, tarefas ali que exigem mais cumprimento de normas, tarefas mais repetitivas. Então, precisa que o líder tenha um comportamento mais diretivo, dando mais a direção para as pessoas. A liderança apoiadora resulta em alto desempenho e satisfação dos funcionários quando estes estão realizando tarefas mais estruturadas, tarefas de maiores estruturas, né? Então, o líder precisa ter um comportamento mais apoiador, né? Aqui, nesse caso aqui, o funcionário, ele já sabe a direção que precisa ir. A tarefa, ela tem uma certa estrutura, uma certa rotina, ele precisa seguir aquela rotina, aquela estrutura. Então, ele já tem a direção, ele já tem. Aí o líder precisa de quê? De dar apoio. Está ali, cada momento, dando feedback, controlando a situação, acompanhando o desenvolvimento da tarefa e apoiando. A liderança próxima, diretiva, pode ser percebida como redundante entre subordinados com muita experiência ou com grande percepção de suas habilidades. Ou seja, se você tem um grupo de pessoas muito experiente, que já tem uma percepção grande das suas habilidades, sabe o que fazer, já tem experiência, não faz sentido você ficar tentando dar direção para eles. Eu citei esse exemplo aqui mais cedo. O grupo já é experiente, o grupo já sabe o que fazer, a direção eles já sabem. Então, não faz sentido, fica redundante você querer dar uma direção uma liderança mais diretiva. Aí você tem que ser mais apoiador, ou aqueles outros estilos ali que a gente viu, né, mais participativo, mais orientado para a realização, aí faz mais sentido. Quando você tem um grupo muito experiente, um grupo que já sabe o que vai fazer.
Próximo. Quanto mais claras e estruturadas as relações de autoridade formal, mais os líderes devem apresentar o comportamento apoiador e reduzir o diretivo. Então, quanto mais claras e estruturadas as relações de autoridade, né? Ou seja, quanto mais claro tiver entre você e o grupo lá, a relação formal de autoridade sua perante o seu grupo, né? Mais você deve apresentar o comportamento apoiador e reduzir o diretivo. Está ali apoiando o pessoal, né, no que eles precisam executar. Tem mais conclusões que eles tiraram. Ó. A liderança diretiva pode levar a uma satisfação maior dos funcionários quando houver uma situação de conflito significativo no ambiente de trabalho. Então, em situações onde existe muito conflito no grupo, o líder precisa ser um pouco mais diretivo. Chegar, né, dar um rumo para seguir, mediar os conflitos, né? À medida que os conflitos surgem no grupo, o líder saber mediar a situação ali, separar o conflito e dar a direção para cada um, para que cada um siga. Então, ele precisa ser mais diretivo. Os funcionários com centro de controle interno maior, né, os que acreditam que controlam seus próprios destinos, né, aquele que já tem mais autocontrole, estarão mais satisfeitos com a liderança participativa. Ou seja, aquele que já tem mais o autocontrole das suas habilidades, né, com ele você pode dar uma liderança mais participativa, ou seja, permitir que ele participe mais da tarefa, dar mais participação a ele. E, por fim, uma última conclusão, os funcionários com sede de controle externo ficarão mais satisfeitos com uma liderança diretiva, ou seja, aquele que necessita do controle externo, né? Como lá aquela menina lá, a Vanessa, ela prefere ter alguém controlando ela. Ela preferia ser uma subordinada, ela não queria ser promovida a cargos de liderança. Ela ficava mais satisfeita com um cargo onde tem alguém sempre controlando ela. Então, aí você precisa ser mais diretivo, não é? Exige uma liderança um pouco mais diretiva, porque aquela pessoa, aquele tipo de funcionário, ele precisa de alguém sempre para dar direção para ele. Né? Então, foram algumas conclusões que esses autores tiraram das observações que eles fizeram com essa teoria que eles desenvolveram aí. E essas teorias, elas foram evoluindo. A gente vai ver que o contexto da coisa vai evoluindo. Né? A teoria, dessas teorias que a gente está vendo aqui, a mais atual é a última que a gente vai ver hoje, a liderança situacional. Vocês vão ver que ela, até hoje, ela ainda é muito utilizada ainda. Você vai perceber que ela veio a ser meio que uma evolução dessa teoria do caminho objetivo. Os autores pegaram basicamente isso aqui que a gente está falando e deu uma estruturada melhor. Você vai entender melhor isso aqui que a gente está falando. Aqui nessa teoria do caminho objetivo, a coisa parece que essa teoria ela ficou um pouco difícil de você entender o momento de você utilizar cada uma. Né? Não está muito claro, não, mas você vai entender melhor. Te prometo que quando eu explicar a liderança situacional, que é uma teoria que você vai poder utilizar ela mais no seu dia a dia hoje, isso aqui vai ficar mais claro. Fica mais claro para você quando você deve usar cada uma dos tipos de liderança que tem disponível. Quando você tem que ser um líder mais diretivo e quando você tem que ser um líder mais apoiador, tá? Mais participativo, isso vai ficar mais claro para você daqui a pouco. Tá? Aguarde que você vai ver. O próximo aqui, antes da gente passar lá para a liderança situacional, que é a que eu mais gosto, né? Olha aqui, ó, aqui já em 73, ó, veio mais uma nova teoria que foi desenvolvida,
Vroom e Ethel foram os autores dessa teoria, chamada modelo de participação do líder. Este modelo relaciona o comportamento de liderança e participação dos liderados no processo decisório. O modelo identifica 5 estilos de liderança, conforme o quadro a seguir, e propõe que a ação do líder deve variar desde um maior controle por parte dele até um maior envolvimento por parte dos funcionários. A eficácia da liderança neste modelo é influenciada pelo grau de interação entre líder e liderados. Vamos lá, vamos entender, vamos ver o modelinho. O que os líderes precisam é tomar decisões sobre o estilo de liderança que assumirão em relação aos seus seguidores, né? Os líderes precisam tomar decisões sobre o estilo de liderança que ele vai aplicar e a quantidade de interação que propiciarão a eles no processo decisório. Então, vamos ver. Aqui, então, ó, aqueles autores, em 73, desenvolveram este modelinho. Eles separaram, eles observaram 5 estilos de liderança. Ó, você tem o primeiro, deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil a gente ver. O líder autocrático, que eles chamaram autocrático 1. Isso eles, né, também observaram diversos líderes e como eles desenvolviam as suas lideranças perante o seu grupo lá. Então, ele percebia, você viu que os autores falam que o líder tem que ir dosando, né? Quando ele é mais autocrático, quando ele é mais democrático, ele tem aquela reguinha que a gente fala ali, num determinado momento ele é mais líder, num determinado momento ele é mais gerente, num determinado momento ele é mais autocrático, num determinado momento ele é mais democrático, num determinado momento ele controla mais o negócio, num outro momento ele permite mais a participação das pessoas. Então, aqui, ó, o líder autocrático 1, ele toma a decisão sozinho, utilizando a informação disponível no momento. Ele centraliza as decisões nele. O autocrático 2, o líder pede informação dos membros do grupo, mas toma a decisão sozinho. Os subordinados podem ou não ser informados sobre a situação. Então, aqui, no primeiro modelo lá, o líder sempre toma a decisão sozinho. Não consulta ninguém. Ele toma as decisões. Nesse segundo estilo, né, o líder autocrático 2, ele já pede informação do grupo. Então, ele permite uma certa participação das pessoas, reúne o grupo, vê a opinião do grupo, mas toma a decisão sozinho. E os subordinados, eles podem ou não ser informados, né, do contexto da situação, depois da decisão que foi tomada. O líder consultivo 1, o líder compartilha a situação individualmente com cada membro do grupo, solicitando informações, ideias e sugestões, mas toma a decisão sozinho, toma sozinho a decisão, que pode ou não refletir a influência dos seus subordinados. Ou seja, aqui, então, o líder está diante de uma decisão que ele precisa tomar. Por exemplo, surgiu um problema, que precisa de uma solução, né? Aqui, o líder não chama o grupo para ver a opinião do grupo, ele chama as pessoas individualmente, expõe o problema, ouve cada um individualmente, solicita informações, solicita ideias, solicita sugestões, mas toma sozinho a decisão. E aí, ele pode ou não ser influenciado aí pelas ideias, pelas sugestões. Em alguns momentos, ele vai ouvir o pessoal individualmente, mas vai tomar a decisão que ele achou melhor lá, sem se deixar influenciar pela opinião das pessoas, pelas sugestões, ou ele pode, sim, né, ouvir, ver que alguma sugestão realmente foi válida e incorporar aquela sugestão de algum dos subordinados na decisão que ele está tomando.
O líder consultivo 2, ó, o líder e sua equipe se reúnem para discutir a situação aqui. Agora ele envolve todo mundo junto. No último ali, o consultivo 1, ele ouvia as pessoas individualmente. Aqui ele reúne o grupo, discute a situação, ouve o que o grupo acha melhor, o que o grupo tem de sugestões, o que o grupo tem de ideias, mas é o líder quem toma a decisão, podendo ou não ser influenciado pelas ideias dos subordinados. Então, a diferença do consultivo 1 para o consultivo 2 é os dois consultam o grupo. Esse aqui de cima, o consultivo 1, ele consulta as pessoas individualmente. O consultivo 2, ele consulta o grupo junto. Então, e as suas decisões podem ou não refletir a influência dos subordinados, né? E o estilo de grupo 2. O líder e seus membros da equipe se reúnem para discutir a situação e juntos levantam alternativas de ação, procurando chegar a um consenso sobre a melhor decisão. Então, esse é um modelinho também que você pode muito bem utilizar num determinado momento da sua vida perante o seu grupo. E aí cabe a você interpretar o momento, né? Saber o que aquele momento exige. E também aqui, gente, sempre lembre sempre que também está dependendo daqueles fatores externos, né? Porque aqui eles vão desenvolvendo essas teorias, levando também em consideração o que as outras teorias falavam. Então, aqueles fatores externos, né? Tipo de tarefa, fatores ambientais e também os fatores internos relacionados ao grupo, né? Se você está com um grupo que tem mais sede de poder, você usa um determinado estilo. Você tem uma tarefa mais estruturada, você vai adotar um determinado estilo. Você tem uma tarefa que é mais intelectualizada, o pessoal tem que pensar mais fora da caixa, então você, de repente, usa um determinado estilo desses aqui. E aí você é que vai tomando a decisão de em que momento você deve envolver o grupo ou não. Em que momento você deve ouvir individualmente as pessoas e em que momento você deve reunir o grupo para ouvir o grupo todo mundo junto, ver as opiniões em conjunto das pessoas. Isso, gente, no nosso dia a dia, a gente passa por situações parecidas com isso aqui que eu estou falando, tá? Se você ainda não tem um cargo de liderança, você você tiver um grupo grande e você estiver diante de uma tarefa para ser executada, a empresa te deu uma meta lá e você tem um projeto para desenvolver, tem prazo para entregar, né? Aquela tarefa tem que ser entregue de forma impecável mesmo, e você é o responsável, né? Você tem sempre ter na sua cabeça que se lá no final a coisa der errada, quem vai ser cobrado é você, né? Com mais quando você é promovido, né, a cargos de liderança, automaticamente você traz para si também mais responsabilidades, né? Mais responsabilidade para você. E quem vai responder lá no final, quando a coisa der errado, é você. Você vai cobrar do seu grupo. Mas a empresa, a diretoria lá, vai cobrar de você. Seu diretor não vai chamar o seu funcionário para dar um sabão nele lá, não. Ele vai dar um sabão em você. Aí você vai lá e dá um sabão no seu subordinado normalmente, né? É o que ocorre nas empresas, né? O presidente dá um sabão no diretor, o diretor dá um sabão no gerente, aí o gerente vai dar um sabão na rapaziada dele lá. Infelizmente, a coisa é assim, mas você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado. Então, você precisa muito ter essas teorias na cabeça para... Isso aqui ajuda, gente, porque em determinado momento é melhor que você... Infelizmente, essa teoria, elas não falam assim,
exatamente, ela não existe uma receita de bolo, porque isso depende de uma série de fatores, e para cada tipo de atividade, de situação que você tem na sua vida, cada tipo de empresa, né, tem tarefas muito diferenciadas de outros tipos de empresa. Então, infelizmente, você vê essas teorias todas, né, bacanas e tal, vê o que os autores desenvolveram em termos de teoria, mas você vai realmente acabar de desenvolver isso em você, infelizmente, é mais na prática. Como eu falei outro dia, estava falando isso para vocês, a prática é que vai, o dia a dia, é que vai fazer você se desenvolver nisso aqui, né? Saber quando você utilizar esse estilo autocrático 2 aqui, ó, né? Quando você deve pedir ou não. Tem determinados momentos que você não pede informação do grupo, você vai lá e toma a sua decisão sozinho. Em determinado momento, você chama o grupo e pede informações, faz uma consulta, mas toma a decisão sozinho. Em determinado momento, você é esse líder mais consultivo, ó, e tem duas situações distintas. Num determinado momento, você ouve individualmente as pessoas, para ver o que cada um está achando individualmente. Num determinado momento, você pensa, não, é melhor eu reunir o grupo. Reúne o grupo, explica a situação, vê o que o grupo acha, discute a situação em grupo, e aí você analisa os fatos e vê se alguma informação que o grupo te deu ali serve para você ajudar você a formar sua opinião para tomar a decisão, você vai lá e toma a decisão. E em algumas situações, ó, você, juntamente com a equipe, discutem e tentam chegar a um consenso juntos, tentam tomar a decisão juntos. E, às vezes, gente, essas decisões, elas não são muito fáceis de se tomar. E, às vezes, se você toma uma decisão errada, o resultado pode ser catastrófico. Resultado, tem mais um slidezinho aqui. Só para encerrar aqui, para depois a gente passar para a liderança situacional. Só para encerrar esse modelo da participação do líder. Então, ó, aqui, só para concluir, os autores também, eles deram aqui para a gente, ó, uma coisa para tentar te dar um caminho, te dar um norte, né? Ó. Quando o líder deve exercer maior controle? Ou seja, quando ele deve tomar decisões mais sozinhos, ouvir menos o grupo ali exercer mais o controle dele. Quando ele próprio possui as informações e o conhecimento necessário para resolver o problema. Então, vamos tentar dar um exemplozinho aqui. Aquele exemplo que eu dou lá do engenheiro com a construção civil. Não é? É um típico caso aqui, ó, o engenheiro, o arquiteto, né, os caras que estão lá como gerentes do projeto, eles têm muito mais informações do que o seu subordinado, do que os pedreiros, do que o servente. Então, ele exerce maior controle, ele tem mais informação, ele tem muito mais conhecimento do que o pessoal lá. Então, ele tem autoconfiança, sendo capaz de atuar por conta própria. Quando exige grande probabilidade de que os subordinados aceitem a sua decisão, esse exemplo da construção civil ideal, né? Que o engenheiro chegar lá e determinar de ordem, os subordinados não vão questionar a decisão. O cara é um engenheiro, o cara é o subordinado é um pedreiro, é um servente lá, vai aceitar ou vai questionar a decisão que o engenheiro, que o arquiteto lá tomaram? Então, nesse caso, é um caso típico de quando o líder deve exercer maior controle. Existe pouco ou nenhum tempo disponível para discussão, em outros casos, né? Quando você está numa situação em que você não tem tempo de chegar e reunir seu grupo. Então, o líder precisa, né, assumir o controle do negócio ali, tomar a decisão e pronto. E sabe sempre que ele está sujeito, depois, se a coisa der errado, ele vai responder, né, pela decisão que tomou.
Agora, quando o líder deve procurar maior participação dos funcionários? Quando o líder carece de informações para resolver por si os problemas. O líder está diante de uma certa situação e ele precisa mais informações e ele sabe que o seu grupo pode ajudar. O grupo também tem um certo conhecimento e que pode chegar, ou ele reúne o grupo individualmente, ou ele reúne o grupo todo, né? Ele permite maior participação das pessoas para ouvir mais o seu grupo, para que ajude ele a tomar a melhor decisão para, né, dar sequência àquele projeto que está em andamento. Outra situação, quando o problema não está claro e o grupo precisa de ajuda para resolvê-lo. O próprio líder está precisando de ajuda aqui, né? Porque se a coisa estiver clara, o líder tem o conhecimento, a coisa está clara, ele sabe muito bem o que ele tem que tomar de decisão, não tem tanta necessidade de ele envolver a participação dos funcionários. A coisa não está tão clara, e ele sabe que o grupo tem informação para ajudar, vamos envolver o grupo. Quando a aceitação da decisão pelo grupo é fundamental para a implantação da solução com sucesso. Aqui olha para você ver, ó. Tem determinados momentos que você precisa que o grupo aceite a decisão que você está tomando lá para implantar determinada solução. Olha que interessante. E aquele caso lá, que eu uso de exemplo da construção civil, você não depende tanto da aceitação do grupo. Então, aquele caso lá, você exerce maior controle. Porque, independente da decisão que você tomar, o grupo não vai questionar muito a decisão que você tomou. Já em determinadas situações, se o grupo não concordar com aquela decisão que está sendo tomada, isso é comprometedor. É um problema que você tem. O grupo mesmo não está concordando, não está aceitando aquela decisão que está sendo tomada lá. Então, se você tem uma situação que você percebe que o grupo, né, pode não aceitar bem a decisão, então é fundamental que envolva a participação. Eles participem do processo até, então, se você for tomar um tipo de decisão que vê que vai contrariar alguém, aí, então, é que você vai ter que realmente reunir o pessoal para mostrar, para tentar convencer as pessoas daquela decisão que está sendo tomada. Quando se dispõe de tempo, né, principalmente em situações que você tem muito tempo para tomar aquela decisão. Então, vamos dar sequência. Teoria da liderança situacional. Essa teoria, preciso só um tempinho aqui para explicar ela com calma para você. Mas, como eu disse, ela é uma teoria interessante, que ela hoje, até hoje, ela é utilizada ainda, e eu mesmo, né, atualmente eu estou numa empresa que eu comecei recentemente, que eu ainda vou montar a minha equipe ainda, estou ajudando, eu estou mais lá como consultor, o camarada lá, eu vou ajudar ele a dar uma estruturada nesse setor lá, e eu vou começar devagarzinho a montar uma equipe lá. Mas eu já trabalhei numa empresa em Copacabana, que eu falei que eu tinha 17 pessoas para comandar. Então, essa teoria, ela me ajudava bastante. Eu vou passar a teoria para você. Depois eu vou te mostrar como é que ela me ajudava. Ela me dava um caminhozinho para seguir, que facilitava o meu trabalho. Então, olha, vamos começar a ler devagarzinho, tá? Aí eu peço a vocês, pessoal, para ter um pouquinho de atenção quando eu passar para o próximo slide, que exige, tá? Porque o iniciozinho dela ser um pouquinho difícil de você entender alguns aspectos dela, de como que ela funciona, como que você vai utilizar. Aí no final você vai entender tudo, principalmente porque eu vou dar alguns exemplos, tá? Então, olha lá, a liderança situacional foi desenvolvida em 77 por Hershey e Blanchard. É uma teoria contingencial cujo foco está voltado para os seguidores. Segundo essa teoria,
A liderança bem-sucedida só será alcançada por meio da seleção de um estilo de liderança adequado, que depende do nível de preparo ou de maturidade dos seguidores. Vamos entender já já. Espera aí. A maturidade inclui dois componentes intimamente relacionados: a maturidade para o trabalho e a maturidade psicológica. Vamos entender isso. Vamos entender isso. Abram-se as cortinas. Ó, vamos devagarzinho. Se no final alguém perceber que não ficou tão claro, eu volto e explico de novo. A gente vai ter ainda segunda-feira que vem ainda. Por caso, eu paro para explicar isso aqui de novo, tá? Este modelo, ó, esses autores, eles colocaram, assim, de um lado, um momento em que o líder tem que usar um comportamento mais diretivo, ou seja, ele vai ter que ter um comportamento diretivo mais alto, e em algum momento ele vai ter um comportamento diretivo mais baixo, ou seja, em algum momento ele vai ter que estar mais dando direção para os seus subordinados, em algum momento ele vai dar menos direção. Do lado de cá, em algum momento, ele vai ter um comportamento mais apoiador, um senso de apoio mais alto, e em algum momento o líder vai ter um senso de comportamento de menor apoio. Tá? E o funcionário também, em algum momento o funcionário exige, né? Em algum momento o funcionário exige que o líder tenha um comportamento mais diretivo, em algum momento o funcionário exige que o líder tenha um comportamento mais, ele exige mais apoio. Vamos, devagarzinho vamos entendendo, vamos lá. Ó, aqui agora também a gente vai analisar a maturidade dos liderados. Todo funcionário, quando ele entra na empresa, ele entra, ó, a gente vai ver que ele entra nesse quadrante aqui, ó. Todo funcionário, quando ele entra na empresa, ele tem pouca maturidade para aquela tarefa que ele vai desenvolver. Ele entra, né, com pouca maturidade, e à medida que o funcionário vai se desenvolvendo dentro da empresa, o funcionário vai aumentando o grau de maturidade dele para aquela tarefa. O grau de maturidade para a tarefa e uma maturidade psicológica, né? Ele vai se tornando cada vez mais experiente, então ele vai aumentando a maturidade dele à medida que ele vai se desenvolvendo naquela empresa, naquela tarefa. Vamos devagarzinho. Eu falei que, ó, então você tem aqui, ó, maturidade baixa, funcionário, ele entra na empresa por aqui, a gente vai ver, ó, ele entra na empresa por aqui. Então, ele entra com baixa maturidade, à medida que o líder vai dando a direção para ele, ele vai tendo uma maturidade mais moderada, e à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai passando a ter uma maturidade para o trabalho, para aquela tarefa mais alta. Então, pessoal, o que eu disse? Todo funcionário, quando ele entra na empresa, ó, ele entra nesse quadrante aqui, ó. Ele entra com uma maturidade baixa. Então, funcionário, você como líder acabou de receber um funcionário novo. Está começando ali com você, você é o responsável por ele. Você tem que ter na mente que ele entrou naquela empresa, ó, com um baixo nível de maturidade, e aí, nesse momento aqui, o que você precisa? Você precisa ter um comportamento mais diretivo. Ele precisa que você dê para ele direção. Ele não está sabendo ainda exatamente o que fazer, ele está aprendendo a desenvolver aquela tarefa que está sendo dada para ele. Então, você precisa ter menos comportamento de apoio, ó, tá vendo? Aqui você tem baixo comportamento de apoio e alto comportamento diretivo, porque ele precisa. Seu funcionário precisa lá, ó.
ele precisa mais senso de direção. Então, o chamado quadrante E1 aqui é por onde o funcionário entra na empresa. Ó, ele exige alto grau de direção e baixo grau de apoio. Tá vendo? Alto grau de direção e baixo grau de apoio. À medida que o funcionário começa a se desenvolver naquela função, você está comandando ele, né? Você está dando um alto grau de direção para ele, e ele começa a chegar num momento em que ele já vai ganhando um grau maior de maturidade, tá? Um maior grau de maturidade. Então, ele entra numa fase que você vai intensificar o treinamento dele. Então, ele ainda exige um alto grau de direção, ó. Ele precisa de um alto grau de direção e ele precisa já de um alto grau de apoio. Então, quando o funcionário, depois de algum períodozinho que ele está lá com você, ele entrou nessa fase já no quadrante E2 de treinamento, então você precisa ter um comportamento mais diretivo e, ao mesmo tempo, apoiador. Você precisa treinar essa pessoa. Ele ainda está exigindo grau alto de direção e alto grau de apoio. E ele já está amadurecendo aqui dentro, ele já está tendo uma certa maturidade, ó, mais moderada. Até que ele vai chegando num certo nível de amadurecimento, ele vai chegando num certo nível de maturidade, ó, ele já está numa maturidade aqui M3, já de moderada para alta, já. Ele entrou nesse quadrante A3, onde ele já não precisa mais de direção. Então, ó, aqui nesse momento aqui, você não precisa mais ter muito comportamento diretivo. Ele já sabe o que deve ser feito. Mas ele ainda exige, o funcionário ainda exige de você um alto grau de apoio. Tá vendo? Então, aqui, ó, ele já está numa fase, se você for analisar o seu comportamento, você não precisa mais dar direção ao baixo grau de direção, mas alto grau de apoio, o quadrante que ele está aqui. E aí, então, você precisa dar um alto grau de apoio para ele, baixo grau de direção, ele já sabe o que tem que ser feito, mas você ainda precisa estar acompanhando ele, né, e apoiando ele, ajudando ele a tomar as suas decisões, a cumprir as suas tarefas. Até que o funcionário chega no mais alto grau de maturidade dele. E ele entra nesse último quadrante, que é um quadrante chamado de delegação, o E4, onde aí, ó, é só você delegar a tarefa para ele. Que aí eles já exigem baixo grau de apoio e baixo grau de direção. Então, não é aquele funcionário que já está maduro, que já se desenvolveu, ele já sabe o que tem que ser feito, você não precisa mais dar direção para ele e nem você precisa mais ficar tanto apoiando. Você delega a função para ele, a tarefa para ele, delega a tarefa para ele, e você vai mais, é só controlar. Né? O líder fica, aquele funcionário ali, não precisa de ficar lá nem dando direção, nem apoio para ele. É só mais um controle. Fulano, ó, e aquela tarefa lá saiu? Não. Como é que é, tá? Né? Quando é que você consegue me entregar essa tarefa aí? Tá? Então, é só controle da situação. Então, pessoal, se for preciso, eu volto e reexplico tudo de novo. Mas eu queria só te mostrar uma situação aqui, ó, que então você vai utilizar esse modelinho para aplicar isso na sua equipe, né? Você vai classificar o pessoal que você tem. Então, digamos que eu seja o líder e tenha 4 funcionários. Eu sou líder e tenha 4 funcionários. Então, eu vou... Então, olha lá, tem o João, que ele tem um nível de maturidade M3. Ele já está lá naquele quadrante onde ele ainda precisa apoio. Quadrante
M3, vou voltar lá já naquela figura, onde ele não precisa mais direção, mas ele precisa ainda apoio, ele já está naquele nível já, né, intermediário de maturidade, ele sabe o que tem que ser feito, mas você ainda precisa apoiá-lo. Eu tenho o Marcos, que está no quadrante M1, ele começou agora na empresa. Ele precisa de muito senso de direção. Então, eu sei que com o Marcos, eu tenho que acompanhar ele de perto ali para ir dando direção para ele. Eu tenho a Sandra, que já está no quadrante M2, que ela precisa de treinamento. Então, ela já entrou na empresa, ela já passou pelo primeiro estágio, já está atingindo uma maturidade moderada, e eu estou na fase de treinamento, tenho que intensificar o treinamento com a Sandra. E eu tenho o André, que já está no quadrante M4, ele já é o mais maduro da turma, e para o André, eu vou simplesmente delegar a função para ele, eu não vou me preocupar em ficar apoiando ele, dando direção nem nada. Só delegar e deixa que ele vai saber o que fazer com aquela tarefa que lhe foi dada. Então, pessoal, você vai aqui, então, classifica o seu grupo dentro destes quadrantes aqui, ó. O E1, E2, E3, E4, de acordo com o grau de maturidade das pessoas. Então, lá nessa empresa que eu trabalhava, eu tinha 17 pessoas, olha o quanto isso me ajudava. Eu tinha 17 pessoas. Eu tinha alguns que tinham acabado de chegar na empresa. Em um determinado momento lá, eu tinha lá 2 funcionários que eu tinha contratado recentemente. Então, eles precisavam de um alto grau de direção. Então, isso eu tinha uma planilhinha lá, onde segunda-feira eu chegava, toda segunda-feira eu chegava, eu pegava aquela planilhinha, era para me direcionar onde eu ia canalizar os meus esforços, para onde eu ia direcionar e que tipo de esforço eu ia direcionar para cada pessoa, para cada grupo. Eu separava em 4 grupos. Então, eu tinha 2 funcionários lá que estavam recém-chegados. Então, esse pessoal, eu ia dar um senso de direção maior. Eu ia pegar eles e aplicar neles determinadas dinâmicas, treinamentos e tal, para dar direção, passar material para eles estudarem, para eles entenderem o que ia ser a função deles dentro da empresa. Eu ia estar naquela fase ainda que eu ia estar aculturando eles com a cultura da empresa, passando a cultura da empresa para eles entenderem a direção do nosso setor, a direção que a gente ia seguir lá dentro. Eu tinha outros 3, 4 funcionários que eu já estava na fase de treinamento, onde exigia de mim alto grau de direção e alto grau de apoio. Então, aqueles 2 primeiros ali, ó, eu já chegava e já dava para ele determinadas tarefas, onde eu estava dando para eles direção. E aqueles 4 que já estavam comigo, já passado aquele período de experiência, né? Passado o período de experiência, eu tinha que intensificar o treinamento, eu tinha que dar direção e apoio para eles. Ao mesmo tempo que eu estava dando a direção, aí eu já estava apoiando. Eles já estavam começando a caminhar com as próprias pernas, já entendendo o trabalho que eles iam exercer ali dentro. E eu tinha lá já certas pessoas, a Aline, né, eu não lembro exatamente os nomes, não, mas a Aline, a Renata, eu lembro no período lá, eu tinha lá a Aline, a Renata, a Luciana, que elas já estavam numa fase de maturidade bem desenvolvida, onde eu não precisava mais ficar dando a direção para elas, era mais um apoio. Então, eu chegava no início da semana, eu já virava para a Luciana, para a Renata lá, Luciana, Renata, o que vocês estão precisando de mim? Essa semana aí está tranquilo? Vocês já se planejaram aí? O que vocês vão fazer essa semana? Essa semana, então, vocês vão ter reunião disso, vão abordar isso, tem contrato para fechar, tem isso. Querem algum apoio? Tá beleza? Quer que eu ajude algum contrato, para fechar algum contrato? Então, não precisa não? Então, beleza. Então, vai lá, qualquer coisa que precisar, eu estou aqui. Aquelas 3 meninas, a Renata,
né, a Aline, a Luciana, eu não precisava ficar lá dando direção para ela, era um apoio, saber lá o que elas iam fazer ao longo daquela semana, e se precisasse de algum apoio, eu estava lá. E eu já tinha um grupo lá que eram os mais evoluídos, mais maduros lá dentro, o Leandro, o André, o Cadu, já eram os funcionários mais antigos que eu tinha. Esses três, o Leandro, o André, o Cadu, eu não precisava mais de ficar dando apoio, direção, nem muito para eles. Eles já estavam comigo há 3, 4 anos. Eles já estavam careca de saber o que tinham que fazer, eram funcionários já altamente maduros. Então, eu só simplesmente chegava, delegava a função para eles, delegava coisa para eles fazerem, e eu ia me preocupar com os de cá, com os outros. Aqueles ali, depois, eu delegava, eu só via lá o que eles iam fazer durante aquela semana, delegava as tarefas para ele ao longo da semana, e quando era lá para quarta, quinta-feira, eu estava ali só acompanhando e cobrando. André, e aquela tarefa que a gente tinha aí, você, né, resolveu? Não, resolveu não, o que precisa? Enquanto eu ia me despender mais esforço com esses aqui, ó. Alguns eu precisava dar mais direção, alguns eu estava na fase de treinamento, é onde eu ia despender maior esforço, que esses aqui, ó, exigiam de mim direção e apoio. Né? Aquelas meninas aqui também, que eu falei, a Renata, a Luciana, eu também despendia um pouco menos de tempo para elas, que era só um apoio. O tempo maior meu, o esforço maior meu, na verdade, estava nesse pessoal aqui de treinamento, ó, né? Onde aqui exigia de mim direção e apoio. Então, esse modelinho, ó, para você ver como é que ele é bacana, ele serve para você que tem uma equipe maior, você saber separar a sua equipe, né, pelo grau de maturidade dela, pelo quanto ela exige de você direção, o quanto ela exige de você maturidade. E você, separando o grupo, você economiza esforço. Porque senão, gente, imagina você com uma equipe muito grande, você não tem isso aqui separado, você chega na segunda-feira para o trabalho, lá, por exemplo, início de mês, segunda-feira, você não tem isso aqui planejado, você fica um pouco perdido. Você não sabe direito para quem que você tem que dar direção, você não sabe direito para quem que você tem que apoiar. De repente, você começa a despender muito tempo do seu trabalho com funcionários que você simplesmente era só delegar para eles funções. Eu percebia isso. Às vezes, eu perdia um tempo lá com aqueles funcionários meus, o André, o Leandro, o Cadu. Quando veio, eu tinha perdido muito tempo com eles, sendo que eles eram as pessoas que tinham maior grau de maturidade. Eu não precisava. Quem estava precisando mesmo de mim? Esse pessoal aqui, principalmente esse, né? Esses que estão entrando, eles precisam, na verdade, mais direção. Então, eles estavam numa fase, aquele período de experiência, onde eles estavam se aculturando com a empresa. Eu participava com eles ali, mas eu dava um material para eles estudarem, eu queria que eles entendessem a cultura da empresa, o trabalho deles. Eles tinham lá um manual, onde eles passavam uma parte do tempo deles lendo aquele manual, entendendo o que exatamente o nosso setor fazia, o que a empresa fazia. Às vezes eu pegava esses funcionários aqui, deixava eles um período do tempo em outros setores também, para eles entenderem os outros setores da empresa, ou seja, eles estavam vendo a direção do trabalho. Eu estava dando para eles senso de direção. Ao passo que eu gastava um tempo maior com esses aqui, ó, que precisavam de direção e apoio. Eu estava intensificando o treinamento com eles. Então, quando eu consigo separar isso, quais funcionários estão em cada quadrante, eu economizo o meu esforço. Eu vou direcionar o meu esforço e que tipo de esforço eu vou conseguir direcionar melhor. Então, isso funciona, pessoal. Você vai ver, quando você tiver uma equipe, que você conseguir separar essa equipe aqui dentro e você realmente aplicar isso aqui, o quanto isso te ajuda
a direcionar a sua equipe, a economizar o seu esforço, para que você não gaste seu esforço com pessoas que não precisam daquele esforço que você está despendendo lá. Aí você consegue canalizar o seu esforço com quem realmente precisa. E que tipo de esforço você vai despender ali. Tá? Pessoal, ó, eu encerrei aqui, ó, considerações finais. Encerramos a unidade. Ó, nessa unidade podemos acompanhar um resumo de como evoluíram as teorias da liderança. Você viu que nós vimos desde a liderança dos traços, né? Entretanto, o que os autores aqui falam? Essas teorias não esgotam o tema liderança, a gente tem coisa para ver ainda. Mas estas teorias, você vai ver que elas são a base, que agora, depois na unidade 3, a gente já começa a ver as teorias contemporâneas, né? E vamos finalizar lá com a teoria lá do monge executivo. Bem interessante, a liderança servidora, mas a gente fica sempre relembrando de alguma ou outra teoria, porque você está sempre tendo que dosar o momento em que você é mais diretivo, o momento em que você é mais apoiador, tá? Essas teorias lá da frente, lá, elas acabam utilizando os princípios dessas teorias, incrementaram novas coisas, novas formas de pensar. Mas essas teorias foram a base. Então, é muito importante que essas teorias iniciais aqui fiquem bem claras, tá? Na próxima segunda-feira, se vocês quiserem, a gente está com tempo aí, a gente, graças a Deus, deu uma evoluída boa na matéria lá no princípio, né? E agora também eu consegui produzir aqueles vídeos lá, que acabou dando uma ajudadinha, e essas últimas videoconferências que a gente fez, deu para a gente poder finalizar isso aí com calma, sem ter correria, sem nada. Próxima segunda-feira, né, eu quero que vocês, essa semana, deem uma estudada nesses assuntos e tal, e na próxima segunda-feira, de repente, eu fique aqui para ajudar vocês com os trabalhos, que eu vou falar já sobre a prova, vai ser um trabalho, né, e tirar dúvidas. Porque agora a gente não vai ter prova, né? Você não vai fazer uma prova. Vou dar um trabalho para você, você vai fazer uma pesquisa sobre liderança aí. Eu vou passar esse trabalho hoje para vocês, eu vou falar daqui a pouco. Mas lá na frente, nós vamos ter uma prova que vai incluir todas as unidades, a prova 2. Então, aí lá, eu até agora não vou ficar passando exercícios preparatórios para a prova, não, que eu quero que você concentre agora na APS e no trabalho que vai valer para a prova. Lá na frente, a gente vai ter prova, exatamente. Então, é preciso que você esteja com esses conceitos todos na cabeça, tenha entendido direitinho, tá? Então, tem uma pergunta aqui da Laura. Professor, quando você fala de maturidade, está mais relacionado a tempo de empresa, ou pode acontecer de um funcionário com pouco tempo de casa ser evoluído? Tá? Você está certíssima. Tá? Porque, por exemplo, eu comecei um trabalho recentemente. Eu falei para vocês que em janeiro eu comecei a trabalhar numa empresa como gerente comercial. Só que eu já exerço a função de gerente comercial há mais de 15 anos. Então, né? Então, eu já comecei lá na empresa com uma certa maturidade. Eu já sabia muito bem exercer. Eu só tive que aprender a me adequar à cultura da empresa, uma nova empresa. Apesar de ser a mesma função que eu já exercia lá, nas outras empresas que eu passei, é uma empresa nova. Ela tem coisas diferentes, elas têm hábitos diferentes, tem culturas diferentes, tem procedimentos diferentes, mas para aquela atividade eu já tinha um nível de maturidade mais elevado, né? Então, o diretor lá não precisou ficar perdendo tanto tempo comigo, me dando direção e tal. Foi só uma questão de eu me aculturar com a empresa lá. Sua observação é pertinente. Ali eu estou falando, imagine, eu quero que você imagine a situação desse exemplo que eu dei dessa empresa, onde eu tinha a minha equipe, né?
Normalmente, quando eu contratava um funcionário, às vezes já aconteceu de eu contratar um funcionário que ele já vinha, ele já tinha experiência naquela função lá. Então, eu já queimava um pouco de etapas aqui, ó. Eu ia dar uma aculturada rápido nele aqui com a empresa aqui, para ele entender a cultura da empresa. Eu já entrava com ele logo numa fase de treinamento. Ele rapidinho, ele já passava por essas primeiras fases aqui, ó. Daqui a pouco, eu já botava ele nesse quadrante de apoio. Pouco tempo. Era uma questão de eu fazer um treinamento mais rápido com ele sobre os nossos procedimentos, que ele já vinha com uma experiência, mas tinha as questões da nossa empresa. Mas em pouco tempo aqui, ó, eu já botava ele nesse quadrante de apoio, quadrante E3 aqui, que ele já tinha vindo já de outras experiências passadas que proporcionaram a ele um certo nível de maturidade. Era mais ou menos isso que você tinha perguntado, né? Acredito que sim. Tá? Pessoal, eu acho que, assim, agora, de repente, sabe, as dúvidas vão acontecer daqui a pouco. Depois que você for dar uma estudada em casa, normalmente você fica com dúvida. Mas, como eu falei, nós estamos aí com tempo tranquilo, né? A gente evoluiu bem. Próxima segunda-feira, eu vou estar aqui de novo, aqui nesse mesmo horário. A qualquer momento, vocês sabem que eu não tenho o menor problema em responder o WhatsApp. A qualquer momento, você parou ao longo dessa semana, vou falar da 1. Ao longo da semana, qualquer momento, você foi dar uma estudada na matéria, ficou com dúvida, se quiser, pode usar o canal ali do WhatsApp ali para a gente poder esclarecer qualquer coisa. E na próxima segunda, se for o caso, eu faço uma revisão de todas essas teorias aqui. Fico aqui para tirar dúvidas aqui, além de tirar dúvidas sobre o trabalho. Então, vamos lá. Eu acho que eu posso passar para a fase final aqui, passar para o nosso trabalho. A faculdade determinou sexta-feira que a gente não vai ter prova presencial, que vai ser um trabalho, tá? Então, ontem, vocês lembram que sábado eu fiquei fazendo videoconferências. Eu tive uma videoconferência de manhã. Tá, Rafaela, vamos fazer uma revisão sim, pode ficar tranquilo. Tá? Mas eu quero que você fique tranquilo que para essa prova agora vai ser uma outro tipo de atividade. Eu vou fazer essa revisão semana que vem para que a gente realmente perceba assim, que não ficou dúvidas agora, porque você vai precisar, na verdade, para a segunda prova, para A2. Aí não vão ter uma prova cobrando todas essas teorias aí. Tá? Eu vou mandar simulados da prova futuro para você e tal. Porque essa primeira prova, a chamada A1, eu vou passar um trabalho hoje para vocês. Eu vou, na verdade, eu já meio que fiz um esboço do trabalho ali, mas eu vou criar uma atividade. Inclusive, pessoal, para a APS, quem já me mandou por e-mail, tudo bem, não tem problema não. Quem ainda não me mandou, eu vou criar uma atividade lá no Classroom. Porque eu ainda, pessoal, vocês me desculpem, vocês me perdoem, mas é porque eu quero que vocês entendam. Eu cheguei recentemente na faculdade e eu não tinha entendido direito ainda o funcionamento daquele Classroom, não. Semana passada é que eu fui fazer um curso. Eu fiz um curso onde primeiro eu aprendi a fazer essa videoconferência, que uma vez eles tinham me passado umas instruções, eu fui tentar fazer com uma turma lá, deu errado, parece que eu não usei direito a ferramenta, aí eu até deixei de lado a coisa, aí a semana passada que eu fiz um curso pela faculdade lá, e eles acabaram de me esclarecer como programar direitinho essa videoconferência, que tem todo um procedimento que a gente faz lá no Classroom, tem que usar a agenda do negócio, para que a coisa aconteça e dê certo. Gravar a coisa, papapá e tal. Então, isso aqui já foi o primeiro passo, beleza. Aí depois eu tive um treinamento para aprender a criar as atividades lá no Classroom, que eu não estava sabendo.
eu estava postando eu tinha postado atividade supervisionada, eu achava que depois vocês me mandavam a coisa lá pelo Classroom, e na verdade não é. Eu tenho que ir lá no Classroom e criar a atividade lá, para vocês poderem me mandar o trabalho de vocês resolvido lá dentro da atividade. Então, hoje, à tarde, eu vou criar a atividade da APS, para você tentar me mandar lá dentro daquela atividade, e a prova também. Nossa prova também, eu vou criar uma atividade valendo pela prova. Eu nem vou ficar explicando aqui agora, não, porque eu estou acabando ainda de criar ela lá. Mas vocês fiquem tranquilos. Vou dar um prazo mais estendido, até lá o dia 17, para você concluir e me mandar isso de volta, com calma. A gente vai ter a semana toda para conversar pelo WhatsApp. Se eu achar que há necessidade, eu programo uma videoconferência rápida, não precisa de ser uma videoconferência de 2 horas, não. Se eu achar que é válido, a gente combina no grupo lá um horário que pelo menos a maioria possa, eu combino um horáriozinho para fazer uma videoconferência rápida, só para a gente poder chegar e esclarecer direitinho as questões da prova, tá? Para que não fique dúvida nenhuma. Aí eu esclareço tudo para vocês. Na próxima segunda, eu estarei aqui, que você, na verdade, vai me entregar esse trabalho só dia 17. Eu ainda estarei aqui para tirar dúvidas ainda com vocês da prova, do trabalho que vai valer pela prova, tá? Mas eu ainda estou, porque eu não tinha finalizado, porque eu estava ainda acabando de resolver essas questões com a coordenação. Como é que isso ia ser feito? Ia ser criado lá no Classroom? Como é que ia ser essa atividade? Então, ontem é que eu passei o meu dia. Sábado eu tive atividade o dia inteiro. Inclusive a nossa, foi 3 horas da tarde. Ontem é que eu parei, fui acertar com a Siciliana, com a coordenadora, como é que ia ser essa prova. Ela ia ser pelo Classroom, que tipo de atividade, o que eu ia cobrar, como é que isso ia ser feito. Aí é que eu pude começar a preparar as minhas provas. Então, ela não está finalizada ainda. Então, por isso é que eu ainda não disponibilizei. Mas eu vou ver se eu faço um esforço hoje aqui para disponibilizar hoje lá para você no Classroom. Mando aqui no grupo também para você ver. Ao longo da semana, se for o caso, a gente programa uma videoconferência rápida, não precisa ser de 2 horas, uma conferência de meia horazinha, só para eu esclarecer o restante da atividade para vocês, tirar dúvidas, me certificar de que vocês entenderam realmente o que é para ser feito, e a gente vai se falando. Tá, pessoal? Vocês me desculpem, né, tá, ainda não ter postado a atividade da prova, mas eu quero que vocês compreendam, porque sexta-feira que foi dada essa nova direção, né? Foi sexta-feira. Eu tive videoconferência sexta-noite, tive videoconferência sábado de manhã, tive videoconferência sábado de tarde. Aí, ontem é que realmente eu fui acertar com a coordenação como que vai ser essa nova prova. Então, mudou. Então, eu quero que vocês compreendam que não, gente, não é... Foi em função desses problemas todos que a gente tem, dessas paralisações. Você perguntou, no caso, a prova vai ser um trabalho com algumas questões para responder? Sim, exatamente. Mas, gente, eu quero que vocês fiquem tranquilos, que não é nada que eu vou exigir que você pare a sua vida toda aí. É uma prova tranquila. Questões que, de repente, eu vou exigir que você... vá lá num site, faça uma leitura lá de um texto num site, faça uma correlação com isso que a gente está vendo aqui e me respondam. Vocês viram que lá a determinação é de 3 a 5 questões. Então, eu já preparei uma outra prova, já postei para os alunos, foram 3 questões. Não há necessidade de eu fazer... Vai valer 8, exatamente, vai valer 8. Aquela atividade continua, aquela atividade da entrevista com o líder continua, eu vou só criar uma atividade lá, para quem já tiver me mandado por e-mail, não tem problema não. Quem não me mandou ainda, vai me mandar ela lá através da atividade,
vai valer 2 pontos, e eu vou criar essa nova atividade que vai valer pela prova, onde eu vou, na verdade, eu vou pedir para você ver um vídeo, tá? Estou pensando até em usar aquele vídeo do Valdez, que vocês já viram, aí eu vou disponibilizar ele novamente para você, falando sobre aqueles conceitos do líder e do gerente, e aí eu vou fazer algumas perguntas, né, relacionando o que o cara falou no vídeo com isso que a gente viu aqui na matéria, que a gente viu nas nossas aulas presenciais e nas nossas videoaulas. Você me responde e me envia. Pronto, é um trabalho tranquilo. Ninguém vai passar perrengue nenhum para fazer o trabalho. Tá? Eu vou tentar ainda hoje disponibilizar isso lá para vocês. Pessoal, beleza? Já até se estendendo demais, 10h50. Eu acho que teve bom, valeu esse encontro. Eu agradeço a presença de todos. Se alguém ainda quiser fazer qualquer pergunta, eu vou ficar aqui mais ainda um minutinho aqui esperando. Quem não tiver dúvida, quem tiver tudo certo aí, pode voltar para a sua vida, pode já sair da conversa e voltar para a sua vida. Gente, muito obrigado a todos por terem participado, aí, todos que fizeram esse esforço de vir aqui. Tá? Espero estar ajudando vocês aí. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, o Eric, Matheus, Iane, a Laura, todo mundo, Débora, todo mundo aí que participou, né? Daniel. Agradecer a todos vocês aí. Esther, Jéssica, Laura, Matheus, Rafaela. Muito obrigado mesmo aí, tá? E a gente vai se falando. Eu tô lá no WhatsApp, lá, para ajudar vocês a hora que precisar. E ao longo da semana, como eu falei, de repente a gente programa uma videoconferência rápida aí para acabar de encerrar o assunto da prova. Boa semana para todos aí, pessoal. Muito obrigado mesmo.